Boa tarde a todos, sou Sidney João Chus Júnior, e aqui é o meu templo. Aqui se chama Raridade Rec, que é a minha gravadora, meu estúdio, meu home studio. E aqui se encontra a minha paixão, onde eu passo a maior parte do meu tempo, desde o momento que eu acordo até a hora de descansar, né? E apresentar um pouco aqui do meu home studio. Tenho dois monitores Behringer de 10 polegadas, um Takamine, eu tenho uma Fender ali em cima também, que vocês não vão conseguir ver. Eu toquei 10 anos já violão clássico, guitarra aprendi, não fiz aula de guitarra, mas pela base do violão também dou uma arranhada na guitarra. Aqui eu tenho um teclado MIDI, um 49 teclas, né, da Nectar, um Impact. E eu tenho o meu computadorzinho aqui, que chama o xodó, né? Eu tenho o MacBook Pro, um i5, e é onde eu começo o tema desse vídeo, né? A iniciação na produção musical. A primeira coisa a se fazer é ter um computador. Esse computador que eu tenho, ele é um pouco caro. Não é necessário, às vezes, você, para quem está iniciando no processo de produção musical ou gravação musical em si, ter um computador desse, porque você tem que se equivaler com o seu momento, seu nível, a sua perspectiva de futuro, entendeu? E a primeira coisa delas é o computador. Em sequência a gente fala sobre os programas. Eu vou fazer uma listagem, eu posso fazer uns comentários sobre todos. Tem o FL Studio, tem o Ableton Live 10 já, tem o Reaper, tem o Pro Tools e tem o Logic Pro X. Tem mais, deve ter um monte de software de música assim, mas que eu não conheço. Mas esses aí foram os 5, sim, dos quais eu mexi um pouco, eu tenho algum pouco de conhecimento ali. Eu, na verdade, comecei usando num iPad, o GarageBand, né? Que eu tinha um iPad, e foi aí que eu tive meu primeiro contato com produção musical. Antigamente eu era compositor, sou compositor até hoje, eu fazia batalha de rima, gostava de rimar, eu trabalho com hip hop. Então esse iPad me deu a vontade de criar tanto as minhas letras quanto as minhas próprias batidas. E isso começou quando eu tinha, acho que 17 anos, agora eu tô com 22. Quando eu iniciei a minha licenciatura na Sesumar em bacharelado em música, né? E foi lá onde comecei a ter esse desenvolvimento na produção. Aí eu passei pro FL Studio, tinha um computador um Windows, né? Um mais fraquinho, que eu comecei com o FL Studio. E lá comecei a gostar e fazer o processo de produção e tudo mais. E as coisas foram indo, foram fluindo. Até um dia que eu voltei de Maringá para morar em Paranavaí de novo, onde meu pai já tinha esse home studio aqui, né? Então eu me intensifiquei na área. Do FL Studio eu conheci o Pro Tools. O Pro Tools, ele é o melhor software para mim de gravação. Se você tem banda, se você quer captar voz e tudo mais, o Pro Tools é um melhor de todos para mim. Hoje em dia eu uso o Logic Pro X, que o Logic Pro X eu faço uma comparação bem assim, ó, frente a frente com o Ableton e o FL Studio, porque são os 3 softwares que são mais destinados à criação e à produção musical. E hoje em dia eu só uso o Logic Pro X, porque ele é bem parecido com o sistema do GarageBand, que foi o que eu iniciei, né? Lá com 16, 17 anos. E ele tem mais ou menos a mesma interface, né?
E falando agora como se inicia, você vai precisar, por exemplo, se você quiser criar algo do zero, você vai precisar de sons, e aí que entra a parte de samples e one shots, que como no hip hop a gente trabalha assim, né? Eu posso pegar uma música, por exemplo, um solinho de blues, samplear aquilo e fazer rodar toda vez aquele sample, colocar um kick para bater, depois eu coloco uma caixa, depois eu coloco um hi-hat e assim por diante. A iniciação, né? Você define o tempo da música e por aí vai caminhando. O Logic, ele vem já com um monte de samples, de loops dentro dele mesmo. Então ele já, para quem quer iniciar, ele já te dá essa abertura de criação bem grande. O Ableton não vem com nada, ele assim, não tem nada nele. O FL tem os nativos também, todos os programas têm os deles nativos assim, e só que o Logic é o mais abrangente, é o que mais tem coisa assim. O Pro Tools não vem, o Pro Tools não tem nada de loop, essas coisas, porque o Pro Tools é mais gravação, como eu falei, né? A segunda etapa, se você quiser, por exemplo, gravar, você vai precisar de uma plaquinha de som, uma interface de áudio, entendeu? Que através disso aqui você você pluga o seu microfone, você pluga o seu instrumento. Por exemplo, eu tenho um microfone muito bom aqui, eu vou pegar. Que é este microfone aqui, um Neumann. Não um Neumann, é um 87, errei no nome. É um dos melhores microfones do mundo. É esse aqui que eu capto vozes aqui na minha gravadora, que é o Raridade Rec, onde acontece as coisas, né? Então, daqui eu mando para a placa de áudio, da placa de áudio vai para o computador e ali eu faço as gravações. A mesma coisa pode ser com o instrumento, eu posso pegar o violão, plugo ele na placa, da placa vai para o computador e do computador a gente começa o início da produção. Eu não estou com recurso agora para mostrar exatamente assim como eu faço a criação, mas isso é mais ou menos o início que eu queria passar para vocês. Deixa eu deixar o microfone aqui mesmo. Então, a partir do momento em que você começou a captação, começou tudo, esse é o início. Por exemplo, fizemos lá uma captação de voz e agora que entra as partes posteriores, né? Que são equalização, compressão, ganho, tudo isso. E os plugins, você precisa de plugins. Isso a gente chama a parte da mixagem, né? A gente mixa, depois a gente equaliza, a gente comprime, a gente faz todo esse processo. E a última parte de todas é a parte da masterização, que é praticamente sim, uma linguagem fácil para todo mundo, é a parte de volumes. É você finalizar o som, deixar ele numa altura padrão, numa altura boa, numa altura em que seja adequada ao que está saindo, entendeu? E independentemente do programa e tudo mais, tudo segue o mesmo segmento. Em qualquer programa você vai conseguir chegar no mesmo resultado. Não é o programa que vai mudar a sua performance. Para mim, o que muda é a sua identificação com o programa. O Logic eu me identifiquei muito porque eu trabalhei com ele uma versão bem fraquinha dele, do GarageBand, quando eu tinha 17 anos. E depois de um tempo eu voltei a usar o Logic, que
quando abri ele eu já sabia o que eu estava fazendo, né? Mas isso aí é independente. Por exemplo, quem mixa as músicas da banda do meu pai, o Diogo, ele só mexe com o Pro Tools e para ele o Pro Tools é o melhor programa de música, de produção, edição, de mixagem e tudo mais. Mas é a visão dele, respeito a visão dele, assim como ele respeita a minha de que o Logic é bom também, entendeu? Aí vai de cada pessoa buscar o seu próprio meio de querer produzir, ou o seu próprio meio de querer colocar o que está dentro de si para fora, dentro de uma frequências sonoras, né? E são equipamentos que a gente precisa ter, né? Assim, comprar. Não é barato, são coisas caras. Por exemplo, tem um Preda SSL aqui que eu uso para gravar voz, que ele custa mais ou menos na tabela R$20.000. O microfone avaliado lá nos Estados Unidos é R$26.000. Então são coisas caras e precisa de um retorno. E o segredo no final mesmo é a prática, é você estudar, é você ir atrás, é você estar antenado com o que está acontecendo. Por exemplo, plugins. A todo momento surge gente lançando marcas, lançando plugins aqui e ali. Por exemplo, eu mostrei essa aqui, essa placa de áudio. Essa placa de áudio é muito boa mesmo, mas no meu computador ela não está mais rodando. Por quê? Ela é antiga, ela é 2011, se eu não me engano. Mas o valor de mercado dela é 4.500 ainda hoje. Só que com a atualização do meu computador, ela acaba que não roda. Entendeu? E isso são coisas assim que você precisa estar antenado. Se você quer estar na produção, você quer estar iniciando a produção, você precisa ir atrás de estudos, de quem quem está ciente do que acontece e está disposto a passar o conhecimento para frente. Assim como eu sou eu, né? Tudo que eu aprendo, eu tento passar para os outros que têm interesse em aprender. Como falei, estudei 10 anos de violão clássico, isso influenciou totalmente a minha facilidade na criação e produção de música, né? Eu tenho aí já lançado mais de 40 instrumentais, né, no YouTube, no SoundCloud. Comecei a fazer música eletrônica também. Eu tenho um set inteiro de música eletrônica. Isso tudo vem da persistência, de estar todo dia ali, de buscar qual plugin é melhor, mano. Tipo, o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado, o que eu preciso aprender para isso. Então, a iniciação, você precisa simplesmente definir o que você quer. Você precisa saber. Você precisa ir atrás, baixar todos os programas e ver o que identifica melhor com você. Qual programa vai identificar melhor com você. Porque meus amigos, a maioria usam o Ableton. Eu uso Logic. E é questão de afinidade do programa mesmo, assim. A iniciação, então, para mim, você tem que ir testando. Para mim, é tudo questão de testes. A mesma coisa quando 10 anos atrás meu pai comprou para mim um violão, tinha uns 4 violões para mim testar. Eu testei, o que eu mais me identifiquei foi esse, e ele está comigo até hoje. Que para mim isso é uma relíquia, isso aqui fez parte da minha vida, entendeu? Então é questão de testes mesmo. E é basicamente isso que eu tinha para falar sobre a iniciação na produção. É que você precisa ter um computador, em seguida você se identificar com o seu programa, qualquer que seja ele, e estudar, simplesmente estudar.
ache o seu programa, estuda o software, estude música e tudo que está acontecendo, e que você chegará no seu resultado, o resultado que você quer. Se você almeja o topo, você vai ter que estudar muito. Se você só almeja fazer uma musiquinha de hobby, tudo bem, mas defina, saiba o que você vai fazer. Forte abraço, sou Sidney, sou CJ e esse é o Raridade Hack. Muito obrigado.